Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe, em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consigo nem comprar meus remédios. Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E está aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Nada para esse cidadão que sempre votado contra o povo. Começou a ser descontada no governo Lula! Ela começou a ser descontada em novembro de 2023! Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Artigo 95, porque o deputado tem dito que o ministro sabia e nada fez. O ministro já mostrou o oposto, que está investigando a situação, pediu para que investigasse. E, além disso, quebra o decoro parlamentar, porque o artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Presidente Rui, foi dito aqui que o ministro Lupe, e ele falou em sua fala, tinha 40 anos de vida pública. Eu tenho um pouco menos da metade. Mas nesses quase 20 anos, eu lhe garanto que eu conheço o presidente Lupe desde os meus 17. Quem conhece nossa relação, presidente Lupe, falo presidente por ser presidente de partido, sabe que algumas vezes a gente já discordou, colidiu, e eu saí do partido do presidente Lupe há 3 anos. Mas eu queria dizer aqui para a senhora Dona Eximar que, mesmo havendo divergências da nossa relação, eu conheço esse homem que Vossa Excelência gritou, Dona Eximar. Eu conheço e eu lhe garanto da lisura da sua figura enquanto homem público e mais, do seu propósito enquanto homem público. Dona Eximar, talvez a senhora que chegou aqui na porta do plenário, como bem disse o deputado que me antecedeu, estava na porta e pediu para entrar, talvez a senhora tenha se aproximado das pessoas que não defendem a causa que a senhora defende. A senhora se aliou e sentou ao lado de parlamentares que votaram contra o aumento do Auxílio Brasil na pandemia, de R$ 400 para R$ 600, que votaram contra a ampliação do Vale Gás, Dona Eximar, que votaram contra a tarifa social de esgoto e água. Eu queria dizer isso porque o ministro Lupe, ele tem sido um guerreiro na defesa dos aposentados. Ele tem lutado contra o aumento da taxa de juros dos bancos. E isso tem reflexos. Essa matéria diz: Lupe resiste à nova alta do teto de juros do consignado do INSS. Essa outra matéria mostra os juros que são cobrados pelos bancos e mostra a redução durante o governo do ministro Carlos Lupe, que saiu de 2,15, caiu para 1,7 e está estabilizado em 1,8 hoje. Essa outra matéria, Dona Eximar, mostra que Febraban critica Lupe após redução do teto de juros do consignado do INSS. A Febraban são aqueles que representam os bancos, que lucram
com os juros desses empréstimos. Eu sou filho de um professor em uma farmacêutica. Meus pais são aposentados. São funcionários públicos aposentados. Tiveram, nesse período, de 2020 até agora, 12 empréstimos consignados e descontos de associações. E essa situação é quase irreversível para eles. Eu digo isso porque eu conheço essa realidade. Agora, dona Elzimar, é muito importante que a senhora, que está aqui nessa comissão, veja quem está do seu lado de fato e quem nunca esteve do seu lado. Muito obrigado, presidente. Presidente, primeiro quero lhe agradecer e pedir para incorporar meu tempo de líder junto com uma inscrição. Agradecer a generosidade de garantir a nossa palavra. Estávamos no enfrentamento lá na Comissão de Constituição e Justiça em defesa do mandato do companheiro Glauber. Cumprimentar o ministro Lupi, cumprimentar o sempre deputado Volney Queiroz, que está aqui conosco, cumprimentar todos que seguem. E eu acho que nós estamos diante de um dos grandes crimes contra o povo brasileiro. Sem dúvida, é um dos crimes sem precedentes no sentido do volume. Roubado de milhões de trabalhadores e trabalhadoras aposentados, pensionistas, que já ganham pensões baixíssimas diante das medidas neoliberais ao longo dos anos, né? Se aposenta recebendo 3 salários mínimos e, como não acompanha a inflação, está no final da vida recebendo 1 salário mínimo e meio e ainda com uma dedução dessas de 70, 200 reais por mês, faz muita falta para o remédio, faz muita falta para as contas da casa. Muitos desses aposentados e aposentadas são arrimo de família. Nós estamos falando de um crime absolutamente perverso que atingiu quase 7 milhões. O próprio ministro falou aqui que se estima 7 milhões a partir da amostragem. E eu acho que esse crime perverso tem que ser tratado com a seriedade que merece. É óbvio que 2 erros nunca fazem um acerto. Nós queremos a identificação e a punição de todos os corruptos e o congelamento de todos os bens. Mas eu não posso me calar diante de muitas demagogias. A primeira delas foram alguns paladinos da moral que vieram aqui e esqueceram de falar que esse esquema começou no governo Bolsonaro. A diferença é que nos 4 anos do governo Bolsonaro não teve nenhuma investigação. Foram 4 anos de roubalheira e não teve nenhuma investigação. Mais do que isso, 10 das 11 entidades já enquadradas pela Polícia Federal foram habilitadas durante o governo Bolsonaro. Entidades de fachada. Eu não vou chamar de sindicato, porque não são sindicato. Aqui é quadrilha. Os nomes têm que ser como são. Associação de fachada. Não é associação os que foram, né, identificados como objeto de corrupção, que colocavam na folha de pagamento dos servidores um desconto indevido, nunca autorizado pelos aposentados. 2, as reclamações explodiram no governo Bolsonaro. Eu quero resgatar isso. E não é para eximir o governo Lula, porque eu acho que a gente tem que sim fazer o enfrentamento no sentido de garantir a justiça para os aposentados. E chegaremos lá. Mas só um pouquinho. Muitos dos deputados que falaram já saíram. Eu queria saber o que pensam esses deputados, por que aumentou 200 vezes as denúncias de cobrança indevida no ano de 2022 e o governo Bolsonaro não fez nada. Eu gostaria de saber. Porque só no governo Lula, a CGU e a Polícia Federal começaram a investigar. E tem que investigar mesmo. E se tiver gente do governo, porque foram afastados servidores, etc., envolvido, tem que responder. Civil e criminalmente, muito mais do que demissão. Tem que ir para a cadeia e devolver o dinheiro. Mas a verdade tem que ser reposta. Porque chegaram aqui e são os paladinos dos defensores dos aposentados. Mas para um pouco, foram os mesmos que votaram na reforma da Previdência. Que massacrou esses mesmos aposentados, porque diminuiu a aposentadoria. É gente que está recebendo 60% do valor da aposentadoria. São mulheres excluídas da Previdência Social. São os mesmos, presidente Lupi, que criticam a minha sugestão de crédito extraordinário. Mesmos. Ah, mas o governo não pode arcar. Eu quero dizer a Vossa Excelência, o governo é responsável também. O governo tem responsabilidade solidária. E o crédito extraordinário não é para eximir os corruptos, ao contrário. Nós precisamos buscar centavo a centavo, roubados por aquele que tinha um Ferrari, carrão, dinheiro não sei de onde, vivendo uma vida de luxo enquanto roubavam os aposentados brasileiros. Mas isso demora, infelizmente. Quando é crime de colarinho branco ou de grandes, às vezes demora anos. Pode ser que a dona Maria, dona Joana, seu José faleçam. Infelizmente, até lá, nós estamos falando de idosos com 80 anos, 90 anos, e que têm o direito de ter esses R$700 por ano, às vezes R$800 por ano, 3 mil, 4 mil reais roubados nos últimos anos, devolvidos. Então, por que eu trago isso
para vocês, porque nós queremos justiça para os aposentados e punição para os corruptos. Eu fiz uma sugestão ao governo de crédito extraordinário, por quê? Primeiro, porque é uma forma de não mexer em outras áreas orçamentárias, não mexer na saúde, não mexer na educação, não mexer na assistência. Segundo, porque é urgente e imprescindível. Nós estamos falando de vida das pessoas. Terceiro, porque é excepcional o teto de gastos e as demais restrições fiscais. E quarto, porque é a medida juridicamente correta de garantir o ressarcimento às pessoas, enquanto o Estado tem que botar todos os advogados da AGU a buscar centavo a centavo de cada um dos bens bloqueados desses ladrões envolvidos nessa fraude. É evidente. Foi identificado 2 bi. Então, eu queria aproveitar para perguntar para o ministro em relação ao ressarcimento. A previsão de ressarcimento, eu vi que a folha de abril vai ser devolvida, mas nós estamos falando de um golpe de 6 anos. Quando vai ser devolvido o montante dos valores? O que o governo está pensando em questão de ressarcimento? Esses 2 bilhões que foram segurados já podem imediatamente ser devolvidos aos aposentados? Eu digo aos ouvintes, e sobretudo à imprensa que nos acompanha, 2 bilhões foram identificados com os ladrões. 2 bilhões já foram congelados. Qual é o tempo hábil de devolver já esse dinheiro para as pessoas para que possam usufruir o dinheiro das suas parcas aposentadoria? Gente que contribuiu a vida inteira como trabalhadora, que contribuiu para a INSS, que tinha que ser protegida pelo serviço público e, ao mesmo tempo, foi lesada com corresponsabilidade, claro, do serviço público, num esquema que começou no governo Bolsonaro, que eles esquecem de falar, e que foi investigado no governo Lula e que precisa ser punido, doa quem doer, custe o que custar. Concluo só dizendo que eu vou dar 1 minuto para o deputado Túlio e parabenizando os trabalhadores previdenciários que, na greve, denunciaram isso, mostrando que os servidores públicos também estão batalhando contra a corrupção e lutando por melhores condições para os aposentados e aposentadas e defendendo o patrimônio da INSS. Corroborando com a deputada Fernanda, presidente, sabe quem apareceu nos relatórios de transações suspeitas da COAF? José Carlos Oliveira, ex-ministro do presidente Bolsonaro.